Amigas e amigos, eu tenho visto algumas pessoas tomadas por um profundo sentimento de desolação, de desilusão com o futuro da humanidade, né? Porque as pessoas se deparam aí com essa onda de fascismo que existe no Brasil, né? Que é uma onda que sobe, desce, agora ela voltou a recrudescer, voltou a subir com este episódio lamentável, a triste tragédia da Dona Marisa, a esposa do ex-presidente Lula da Silva, com esse acidente vascular cerebral. As manifestações aí de gente que perdeu qualquer senso de humanismo, né, de humanidade. É impossível olhar para esses comportamentos aí dessa gente e ver um ser humano, né? A gente vê um bicho, né, um animal. É impossível, parece que foram completamente esvaziados, né, desalmados, o conteúdo humano, né, dessas pessoas foi completamente destruído. Essa é a impressão que a gente tem. Se a gente não tiver uma convicção ideológica, né, aquela firmeza, aquele compromisso firme, né, com a fraternidade, com a solidariedade, com o futuro da humanidade, a gente realmente sucumbe, né, porque é uma situação que a gente fica tomado pela indignação. Agora, tudo isso a gente serve também para a gente refletir, eu já falei isso em outra ocasião, para a gente pensar um pouco, né, do que se trata realmente, né, porque são os dilemas aí do que o Marx, o Engels, o Lenin falavam das dores do parto da história. Nós estamos vivendo a era das revoluções. Começou com a Revolução Francesa, a Independência Americana, a Revolução Russa de 1917, as revoluções do século XX. É a história, não há dúvida que a história está parindo o seu futuro. A questão é essa, né? O ponto de interrogação é esse: qual o futuro? O Engels, a Rosa Luxemburgo, né, falava do socialismo à barbárie, né, que é exatamente o que está posto como desafio. Ou a gente vai para a barbárie ou vai para o socialismo, né? Não tem alternativa aí que se apresente para o futuro da humanidade. O que a gente está vendo agora no Brasil com esse comportamento é a barbárie. É um comportamento fascista. Se a gente estudar, eu falei da crônica dos nazis e fascismo, se a gente for olhar, analisar, a gente vai ver exatamente esse comportamento aqui, que é o capitalismo, na verdade, né? Como se chegou ao fascismo? Chegou-se por conta da crise do capitalismo, das contradições que foram se acumulando, dos problemas, né? Que o capitalismo não tem resposta, não tem solução, e ele vai descambando para estas práticas fascistas. O neoliberalismo tem muito de fascismo. Escrevi sobre isso, eu vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada. E também eu quero falar aqui do John Reed, né, que eu considero meu professor de jornalismo, que ele tinha aquela capacidade de fazer a fotografia dos acontecimentos em palavras. Eu fiz um artigo sobre ele aqui, que eu também vou deixar o link aqui para vocês, né, que fala um pouco dele, da obra dele, obras belíssimas como México Rebelde, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, que foi o testemunho da Revolução Russa, e uma coletânea de artigos que se chama Eu Vi o Mundo Nascer. Num desses artigos, que chama-se Quase 30, ele fala da sua transição da juventude, né, da fase da juventude para a fase mais adulta, né, que ele descreve ali um pouco aquela realidade do começo do século XX. Ele era muito dinâmico, vivia na Europa, ele era norte-americano, morreu na Rússia soviética, muito jovem, e nesse artigo ele fala das perspectivas, né, que ele via para o mundo, né, depois abalado aí pela Primeira Guerra Mundial, e que ele respondeu numa única palavra, né, quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial. Ele disse lucro. E aí tem uma citação dele muito interessante, que ele diz o seguinte, que a Grande Guerra mexeu com todos nós, mas esse é também o início de uma nova fase da vida, e o mundo em que vivemos está tão cheio de mudanças rápidas, cores e significados, que não posso deixar de imaginar esplêndidas e terríveis possibilidades da época que está por vir. Uma realidade muito presente, né? Porque o que a gente está vendo aqui é exatamente essa descrição que ele faz. Portanto, a gente precisa compreender, né, que nós estamos vivendo essa era, particularmente do século XX para cá, da Revolução Russa para cá, a era aí da luta do socialismo contra o fascismo, né? Porque são antípodas. Sem um, o outro cresce. Isso é inegável, independe das vontades, né? Independe do que se deseja, né? Um fato da realidade aí são as questões sociais, as leis sociais é que determinam isso.
E o que a gente está vendo no Brasil é essa tendência à barbárie, né, ao fascismo, que não é uma coisa que surgiu do nada, né, não é uma geração espontânea. Isso tem um ponto, né? Se a gente pegar aí o caso do Lula, eu quero falar disso, que mais uma vez aí a Operação Lava Jato, que eu já disse que é um tribunal, uma rosca sem fim, criado, é um tribunal fascista criado lá pelo Sérgio Moro, lá em Curitiba, com apoio da Globo, da mídia, da direita, dos golpistas, né? Eles vão atrás do Lula, porque acabou a 22ª fase da Operação Lava Jato, que não deu em nada, e jogaram para debaixo do tapete a questão lá da Operação Zelotes, que eu falei anteriormente, né, da corrupção grossa, inclusive da turma da Globo, né, e agora o Sérgio Moro acatou uma denúncia do Ministério Público Federal sobre a questão lá do terreno, né, que seria do Instituto Lula, e do apartamento, que também seria do Lula. São questões absolutamente esclarecidas. O Lula esteve nesse terreno uma vez, com a diretoria do Instituto, eles tinham a intenção de se mudar para lá, não acharam interessante, desistiram do negócio e a coisa acabou aí. Não tem mais absolutamente nada. Isso já foi provado, comprovado com documentos, com fatos, com testemunhas. No caso do apartamento, a família do Lula alugou por questões de segurança, né? Segurança de um ex-presidente. E está lá os documentos registrados em cartório, ele paga aluguel por aquilo lá. Está tudo mostrado. No entanto, o que eles fazem? Eles criam essa onda aí com esse propósito exatamente de alimentar essa turma. Os cachorros doidos que eu falo, os fascistas desalmados, desumanizados, que aliás andam comentando aqui. Eu quero avisar vocês que não adianta vocês comentarem, porque serão todos deletados, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Mas retomando a questão, também quero falar daí da fala deste delegado, o Igor Romário de Paula, né, que deu entrevista no UOL, contradizendo aquele outro delegado, Maurício Moscardi Grilo, que eu já falei dele aqui, que disse que o Moscardi Grilo disse que o tempo da prisão do Lula seria lá quando o Sérgio Moro fez aquela nojeira que foi a divulgação dos telefonemas que ele mandou grampear da família do Lula e da conversa dele com a presidenta Dilma Rousseff. Esse delegado, o Igor Romário de Paula, disse que o tempo pode surgir daqui a 30, 60 dias, ou seja, a qualquer momento eles podem prender o Lula. A questão é exatamente essa. Eles querem limpar o terreno para a aplicação do projeto do golpe. Que é isso aí, né? A entrega do país, comentei isso aqui no vídeo passado, a entrega do país, do pré-sal, né? A questão do submarino nuclear, da defesa da pátria e tudo mais, da política externa, e a questão dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários. Eles querem limpar o terreno para tudo isso, né, para entregar na mão dos poderosos, dos ricos, da turma do dinheiro, o direito do povo, o direito da nação, e contam para isso com esse tipo de manipulação ideológica, essa mentiraiada, essa fascistização patrocinada pela mídia e pela Operação Lava Jato, que resulta nesses comportamentos abjetos, né, nojentos que a gente está vendo aí, que faz muitas pessoas a ter esse sentimento de desolação, de revolta, né, de indignação. Muita gente vai nas igrejas, aí vai procurar o Apocalipse, vai... Aliás, na história, né, a religião seria uma tentativa de pôr um pouco de freio, né, nessa desumanização, mas eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda na atual circunstância, porque muitas igrejas fundamentalistas foram tomadas por esse pensamento de ódio, de fascismo, de gente desumana que vai lá nas igrejas falar em Jesus, né, na doutrina cristã, nos mandamentos de Deus e etc e tal, tudo de maneira hipócrita, farisaica, para depois ir cometer esses crimes que estão cometendo contra a humanidade, né, com esses comportamentos que a gente está vendo aí no episódio do acidente com a Dona Marisa. Para a gente refletir sobre tudo isso. Muito obrigado pela atenção, um abraço, divulgue o outro lado da notícia e até a próxima.